Após termos falado dos recursos Moodle, chegou a altura de falar das atividades Moodle. As atividades Moodle são a grande mais-valia desta plataforma. É com estas atividades que tanto os alunos entre si e o professor podem de alguma forma interagir de uma forma dinâmica e construir aprendizagens em conjunto. Então, as atividades são recursos dinâmicos através do qual os alunos podem ou enviar trabalhos, ou escrever comentários, ou criar conhecimento em conjunto com os seus colegas. O professor, por seu lado, consegue ver o que os alunos fizeram e consegue dar algum feedback ou atribuir uma nota, portanto, podem ser feitas várias coisas. Neste vídeo em particular, vamos ver algumas das atividades mais importantes, outras atividades menos importantes, mas que existem, vendo exemplos da maioria delas, e também como criar uma atividade de uma forma genérica. Não será mostrado como criar cada atividade individualmente, pois isso já está em alguns dos meus vídeos mais antigos e na verdade não mudou assim tanto quanto isso, a não ser numa ou duas funcionalidades de atividades específicas que de qualquer forma poderão ser abordadas em vídeos específicos para determinadas atividades. Bom, então falando das atividades que eu considero mais importantes e que poderão ser úteis à maior parte dos utilizadores. Neste caso, eu estou a utilizar uma conta como se fosse um aluno, portanto, o que estamos agora aqui a ver como demonstração das atividades é visto como aluno e não como professor. Bom, então, não está por nenhuma ordem particular, portanto, não está por ordem de importância, eu apenas fiz uma divisão das mais importantes e de outras atividades. Bom, então aqui a primeira da lista é a atividade de fórum. Temos aqui vários exemplos de fóruns, todos estes fóruns são exatamente a mesma atividade, só que podemos criar algumas nuances de fórum consoante as opções que escolhemos durante a sua criação. Por exemplo, temos um fórum normal, que pode ter avaliação ou não, temos um fórum em que cada participante cria um tópico, um fórum de perguntas e respostas, em que um professor pode colocar uma pergunta e os alunos respondem. A diferença é que os alunos poderão ver as respostas dos outros após eles próprios terem dado a sua resposta. Portanto, a ideia é os alunos responderem sem ter a ajuda dos outros, mas depois terem acesso a tudo o que os outros responderam. E finalmente o fórum, um único tópico de discussão, que permite que, em vez de ser um fórum em que cada aluno pode criar os seus próprios tópicos, só existe um único tópico criado pelo professor. Então vamos experimentar aqui o fórum standard. Portanto, este é o fórum normal, se não escolhermos nenhuma opção, se dermos só um nome ao fórum, é este que vai ser criado. Portanto, os alunos têm a possibilidade de criar um novo tópico e conseguem ver quais é que são os outros tópicos da lista. Portanto, quais é que são os tópicos, quem é que iniciou esse tópico, quantas respostas é que tem e ver quando é que foi colocada a última mensagem. Então, se quiser responder a um tópico, clico no nome do tópico, vejo a mensagem e podemos responder. Se somos nós o autor deste tópico, podemos também editar ou apagar os nossos tópicos. Se formos o professor, podemos editar e apagar, ou melhor, podemos apagar os tópicos de qualquer aluno. Voltando atrás, criando um novo tópico. Portanto, é muito simples, basta clicar em criar um novo tópico, coloca-se o nome do assunto, eu vou-lhe chamar simplesmente assunto, e depois pode-se colocar uma mensagem no editor de texto, que como é habitual podemos acrescentar elementos multimédia, imagens, links, etc. Também é possível adicionar anexos, qualquer tipo de ficheiro arrastando para aqui, se o professor assim o permitir. Portanto, este é o tipo de fórum por defeito. Após fazer a sua alteração, o assunto fica aqui e algo importante para falar sobre os fóruns tem a ver com as subscrições. Um fórum permite que os alunos subscrevam esse fórum, que vai fazer com que automaticamente recebam uma mensagem cada vez que alguma mensagem nova é colocada. Nestas versões mais recentes é possível receber notificações para um tópico em particular. De seguida, vamos ver a atividade trabalho.
esta atividade é provavelmente a que eu utilizo mais, em que os alunos irão enviar-me ficheiros ou textos com trabalhos. Portanto, temos aqui dois exemplos. Um em que é possível os alunos submeterem ficheiros, outro em que é possível submeterem texto. Também é possível criar um trabalho em que possam submeter ficheiro ou texto e os alunos decidem o que fazer. A diferença é que, submetendo texto, os alunos escrevem diretamente aqui na atividade. Portanto, neste caso, esta é uma atividade que eu já utilizei como aluno. Consigo ver aqui o ficheiro que eu submeti. Tenho aqui o prazo, neste caso, esta é uma atividade bastante antiga, portanto o prazo já passou há algum tempo. Numa situação normal, os alunos podem clicar no botão que diria submeter trabalho. Neste caso, como eu já tenho, diz editar submissão, que me permite eliminar o que eu enviei e arrastar para aqui outro ficheiro qualquer. Depois é só gravar as alterações e o professor passa a ter acesso ao meu trabalho. Portanto, ao meu trabalho como aluno. Existem várias formas de avaliar os trabalhos do ponto de vista de professor, mas isso poderá ser visto num outro vídeo. Já agora vamos ver aqui um exemplo de trabalho com submissão de texto. Portanto, aqui a ideia é que o aluno, quando edita a sua submissão, possa escrever o que quiser, colocar os recursos multimédia já habituais disponíveis no editor de texto, neste caso uma imagem e um vídeo do YouTube, grava as alterações e o professor irá ver este texto e os recursos que o aluno envia, em vez do aluno ter preparado um ficheiro à parte para enviar. Portanto, isto permite também que o aluno possa enviar vários ficheiros. O professor define qual o limite de ficheiros que o aluno pode enviar e também qual a quantidade de palavras que pode escrever, no caso do trabalho ser com submissão de texto. De seguida, temos a atividade de teste. A atividade de teste permite criar um teste online para os alunos responderem e, na prática, esta é a atividade mais complexa, uma vez que exige uma série de passos, não que sejam difíceis, mas porque temos de criar as perguntas individualmente para as podermos adicionar ao teste. Portanto, neste exemplo, vamos ver alguns tipos de perguntas que é possível colocar num teste deste género. Portanto, eu vou aqui ver uma pré-visualização. Portanto, temos, por exemplo, perguntas do tipo ensaio, em que os alunos podem escrever o que quiserem. Este tipo de pergunta não é avaliada automaticamente. Depois o professor terá de avaliar o texto manualmente. Os restantes tipos de questões, esses são todos automáticos. Portanto, temos perguntas de verdadeiro ou falso. Podemos dividir o teste em várias páginas. Podemos decidir quantas perguntas é que existem para uma página. Existem perguntas de escolha múltipla. Eu vou escolher qualquer coisa. Vou escolher à sorte. Escolha múltipla com várias hipóteses de resposta. Temos perguntas de correspondência. Por acaso aqui ficou certinho. Temos perguntas calculadas em que é possível gerar aleatoriamente gerar valores aleatórios para o aluno responder e que será diferente para todos os alunos. Mais tipos de questões. Uma resposta curta, em que o aluno tem de escrever uma resposta pré-definida, ou já preparada pelo professor, apesar de ser possível avaliar manualmente. O professor coloca uma expressão ou uma frase que seria a resposta verdadeira. Portanto, por exemplo, esta aqui é o glossário. Portanto, depois o professor até pode prever que os alunos escrevam dos acentos ou não, portanto, e dar cotações diferentes consoante a resposta. Portanto, também há o tipo close, que é uma mistura de vários tipos. E portanto, apesar de existirem mais alguns tipos de perguntas, estes são alguns dos mais básicos. Depois o aluno submete as suas perguntas, depois é pedida aqui a confirmação e depois irá receber a classificação. Normalmente o aluno só recebe a classificação no fim do professor avaliar este tipo de pergunta que é ensaio. Neste caso eu coloquei peso 0, portanto, como não tem peso, a cotação é indiferente. Depois o aluno recebe logo a nota, portanto, neste caso 7,5 de 0 a 10,
75%, nós também podemos definir qual é que é a escala sem grande problema. Portanto, depois é possível o professor definir o que é que o aluno pode ver ou não no fim de responder ao teste, se pode ver o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que seriam as respostas corretas. Portanto, há muitas opções por onde escolher durante a criação de um teste. Depois o tipo de pergunta, o tipo de atividade glossário. Onde é que está? Está aqui. Esta atividade funciona como um dicionário em que os alunos constroem esse dicionário, ou este glossário, neste caso, em conjunto. Portanto, cada aluno pode adicionar um termo, por exemplo, atividade, e depois escrever a descrição do que é uma atividade e por aí adiante. Uma funcionalidade muito útil nesta atividade são as hiperligações automáticas, em que nós podemos criar automaticamente hiperligações para este termo. O que é que quer dizer? Quer dizer que se na minha disciplina, se aparecer em algum sítio a palavra que estiver nos conceitos do glossário, é feita automaticamente uma ligação para esta descrição. Até podemos ver isso, que em algumas situações na disciplina, nesta disciplina de exemplo, isso está a acontecer. Por exemplo, nos recursos isso acontece. Por exemplo, exemplos de alguns recursos. Existe um glossário na introdução que tem vários termos do Moodle e recurso é um deles. Então, como recurso é identificado lá automaticamente, é adicionado este link que mostra o conteúdo do conceito recurso. Portanto, sempre que aparece a palavra recurso, irá aparecer isso. De seguida, temos a atividade sondagem. A atividade de sondagem é uma forma simpática de perguntar algo aos alunos. Não é bem um teste. Portanto, isto aqui não é esta atividade não tem avaliação e é apenas para fazer uma única pergunta. Portanto, aqui esta pergunta, por exemplo, quem vai ganhar o campeonato de futebol na próxima época? O aluno escolheria a sua resposta e guardava. Depois o professor decide se os alunos podem ver os resultados dos outros ou não e quando é que pode, se é em qualquer altura, só no fim de responder, só no fim de uma determinada data e depois irá então aparecer quem é que respondeu a cada uma das hipóteses, caso o professor assim o permita. Finalmente, como a última atividade em que eu coloco como sendo das mais importantes, esta é discutível, é inquérito. Inquérito é como a sondagem, ou melhor, é como um teste mas sem avaliação, ou seja, uma sondagem com várias perguntas. Eu digo que poderá ser questionável se é útil ou não, e vamos ver aqui o tipo de perguntas, porque temos outras ferramentas que nos permitem fazer isto, por exemplo, como os formulários do Google, depois podemos colocar o link aqui no Moodle e os alunos respondem na mesma. A vantagem das atividades específicas do Moodle é que nós podemos controlar quem é que responde. Podemos garantir que é aquele aluno que fez aquela resposta e que aquele aluno só pode responder, por exemplo, uma vez. Com o Google, com os formulários do Google, nós perdemos um bocadinho esse controlo, a não ser que a gente exija que os alunos tenham de ter uma conta Google para poder responder. Neste caso, como já sabemos que os nossos alunos têm uma conta do Moodle, podemos criar o formulário para isso. Portanto, temos aqui perguntas de escolha múltipla, podemos definir quais é que são obrigatórias ou não. Portanto, de escolha múltipla em que só podemos escolher uma hipótese e podemos mostrá-las de várias maneiras diferentes. Portanto, texto livre, texto curto e temos também mais alguns tipos de perguntas que não estão aqui. Depois também é possível criar uma pergunta, uma secção que os alunos vão lá passar consoante tenham respondido a uma determinada questão. Portanto, funcionalidades também existem noutras ferramentas, como os formulários do Google, mas de qualquer forma esta é uma alternativa para usar em casos pontuais. É bastante útil, por exemplo, como uma atividade de autoavaliação. Portanto, passando aqui a outras atividades, e estas vamos, se calhar, passar de uma forma mais rápida. Base de dados. Base de dados é o que o nome indica. O professor prepara uma base de dados com vários campos e os alunos podem preencher essa base de dados adicionando registros. Conseguem ver o que é que já lá está e conseguem adicionar os seus próprios registros. É como o glossário, mas com campos personalizados pelo professor. Portanto, em que os alunos podem colocar texto, ficheiros, imagens,
escolher, por exemplo, uma data ou uma hora, são opções pré-definidas. Depois o aluno, quando guarda, essa informação é adicionada à base de dados, o professor também pode definir se é automático ou se é preciso aprovação, portanto pode ver individualmente cada registro inserido pelos alunos e consegue ver quem é o autor, ou consegue ver uma lista de todos. Estas listas também são personalizadas pelo professor, é possível criar uma forma mais simpática de visualizar isto, de qualquer forma, por defeito é visto desta forma. De seguida temos a atividade de chat. A atividade de chat é uma sala de conversação em que os alunos podem entram no chat, veem quem é que são os utilizadores que lá estão em tempo real e escrevem as suas mensagens e, portanto, podem comunicar uns com os outros. É muito raro eu utilizar esta atividade numa situação real de sala de aula, a não ser em aulas específicas em que estamos a falar sobre a utilização de ferramentas de comunicação à distância. De seguida temos a atividade de lição. Por acaso desta eu não tenho nenhum exemplo, mas é uma espécie de... é uma mistura do recurso livre com a atividade de teste. Ou seja, é como se cada capítulo acabasse com uma pergunta e se os alunos acertarem à pergunta podem passar ao capítulo seguinte. É uma atividade bastante simpática para os alunos utilizarem, mas algo complexa para os professores prepararem. Atualmente, penso que facilitaram muito a sua utilização, mas sinceramente eu já não uso há vários anos. Depois a atividade do Wiki permite aos alunos editarem um texto ou várias páginas de texto simultaneamente, de uma forma colaborativa. Eu acho, para uma situação destas, mais prático usar ferramentas como a edição de documentos no Google Drive e partilhar um documento aqui com os alunos e eles podem editar também. Acho isso mais prático, se bem que temos a desvantagem de perder o controle de quem faz o quê. Portanto, o Wiki também pode ser útil em determinadas situações, mas penso que nunca precisei de usar numa situação real. Depois, uma atividade que eu pessoalmente gosto muito e eu uso, mas eu não coloquei como sendo das mais importantes, é a atividade workshop. Esta atividade workshop é impossível eu demonstrar aqui, mas consigo explicar a ideia. A ideia é que os alunos consigam submeter um trabalho e avaliar o trabalho dos seus colegas. Ou seja, o professor prepara o enunciado e os critérios que o aluno depois consegue ver quais é que são, e no fim do aluno submeter o trabalho, o professor vai usar uma opção para distribuir aleatoriamente ou manualmente, distribuir quem é que vai avaliar quem. Por exemplo, eu posso dizer, eu quero que cada trabalho seja avaliado por 4 alunos e automaticamente o Moodle prepara-me tudo. E depois cada aluno irá ver os trabalhos dos colegas que lhe calharam e vai responder num formulário criado pelo professor para avaliar o trabalho do colega. Por exemplo, coisas de, sei lá, imaginem um trabalho de texto, de Word, em que tem um critério. A capa tem todos os elementos, sim ou não? E o aluno vai marcando sim, não, sim, não, sim, não, ou algo mais complexo, e no final é gerada uma nota. Depois aqui, o que é interessante é que, para evitar que os alunos sejam muito simpáticos e deem a nota máxima a toda a gente, o Moodle compara as várias classificações que as várias pessoas deram. Se houver alguém que se desvie da média, essa pessoa vai ser prejudicada na sua própria nota, porque existe uma nota como avaliador e uma nota como avaliado. Se alguém der a nota máxima a um aluno e os outros 3 avaliadores derem notas muito baixas, esse aluno que saiu da média, que até podia ser ele o correto, mas por norma isso não acontece, mas esse aluno seria prejudicado na sua própria nota. Os alunos podem fazer a sua própria autoavaliação da mesma forma e contar para nota, e também o professor pode ser envolvido nessa avaliação e depois, se for preciso, ajustar conforme necessário. É uma atividade algo complexa que exige vários passos e muita preparação por parte do professor, mas na verdade é muito, muito útil
e acaba por nos facilitar na avaliação de algumas tarefas que têm a ver com opiniões pessoais. Para não ser a opinião do professor, podemos usar também as opiniões dos nossos alunos. Pronto, então estas são algumas das atividades. Eu agora vou entrar aqui na parte de testes para criar uma atividade. Portanto, eu vou fazer como fiz há 2 vídeos atrás. Eu vou apenas demonstrar de uma forma genérica como se cria uma atividade, mas não vou entrar em muitos detalhes sobre atividades em particular. Então, o que é que temos de fazer? Ativar o modo edição, que eu acabei de fazer. Eu vou retirar isto daqui. E depois escolher qual é que é o tópico em que vamos criar a nossa atividade. Eu vou colocar mesmo aqui no final e vou adicionar então a atividade. Depois aqui é só escolher a atividade que queremos. Portanto, como veem, praticamente todas as que eu falei estão aqui, exceto o inquérito pré-definido, que não vejo grande utilidade, a ferramenta externa e o pacote SCORM, que tem a ver com recursos criados noutras plataformas. Portanto, não vamos ver isto aqui. Então vamos, por exemplo, criar o fórum, que é o primeiro da nossa lista. Vamos criar o fórum, adicionamos aqui, e irão aparecer as opções para configurar o nosso fórum. Em muitas atividades, o nome da atividade é quase tudo o que precisamos de fazer. Eu vou-lhe chamar fórum. Uma descrição que é opcional, por exemplo, coloca neste fórum as tuas dúvidas, etc, etc, etc. Depois aqui escolhemos o tipo de fórum, portanto, isto é específico da atividade fórum, e aqui escolhemos então qual é que é o tipo de fórum que queremos. Em qualquer altura podemos clicar aqui no ponto de interrogação e ele ajuda-nos a indicar o que é que cada coisa é, portanto, para o caso de não ser muito evidente só olhando para o nome. Depois temos aqui mais uma série de separadores com mais opções, algumas específicas do fórum, outras que são gerais a todas as atividades. Por exemplo, anexos e contagens de palavras. Se os alunos podem adicionar anexos e se é mostrada uma contagem de palavras. Por exemplo, nós pedimos, colocamos um desafio no fórum e o aluno tem que responder usando uma determinada quantidade de palavras. E assim é uma forma rápida daquilo mostrar quantas palavras é que eles estão a usar. Portanto, opções de subscrição, opções de bloqueio de tópicos de discussão, limitações ao número de mensagens, avaliação. Portanto, esta é uma categoria comum a várias atividades, que funciona quase da mesma maneira. Portanto, se existe uma categoria para avaliação, também temos aqui outro elemento, que tipo de avaliação é que é feito, nota média, nota máxima, este é específico do fórum, portanto, se o aluno tem vários posts, qual é que conta, ok? A soma de todas as notas, por exemplo. E depois aqui o professor consegue definir qual é que é o limite da nota, por exemplo, nota máxima passa a ser 20. Depois tem aqui opções gerais do módulo, se mostra na página da disciplina ou se está oculto para os alunos. Aqui o modo de grupo, se a turma estiver dividida em grupos, que não falámos aqui nesta série de vídeos, é possível dizer que este fórum funciona de uma forma individual para grupos de alunos diferentes. Por exemplo, um fórum pode aparecer de uma forma diferente para alunos de turmas diferentes. É o mesmo fórum, mas cada turma vê apenas as suas mensagens. Portanto, depois temos aqui mais outras opções. Estas são gerais para todas as atividades, não vamos falar aqui delas em particular, a não ser que em algum vídeo a gente fale especificamente de algumas dessas opções. Portanto, marcando estas opções, gravamos e voltamos à disciplina ou guardamos e mostramos o fórum. Neste caso, estamos a vê-lo aqui e já está pronto a utilizar. Apesar de eu ter perdido algum tempo lá a ver as opções, na prática eu só escrevi o nome e nem sequer escrevi nada na discussão. Portanto, normalmente no fórum o nome e a descrição é o suficiente e temos um fórum pronto a ser utilizado pelos alunos. E alterei também a nota máxima dos posts. De qualquer forma, até é possível dizer que um fórum nem sequer tem avaliação, que é o que muitas vezes acontece. Portanto, depois, aqui as opções de gerir uma atividade. Ou seja, depois da atividade estar criada, o que é que eu posso fazer? Portanto, tal como qualquer outro recurso ou atividade,
aqui nesta opção de editar, eu tenho algumas opções, como editar configurações, mover para a direita, ocultar, etc, apagar e por aí adiante. Portanto, se eu quiser voltar a mudar as opções para tirar a avaliação, eu vou ao editar configurações. Portanto, é igual para todas as atividades e também para todos os recursos. Depois vou só aqui à opção certa que eu quero e em vez de soma das notas eu quero sem avaliação, portanto desativa-me a avaliação neste fórum em particular. Outra forma de fazermos esta configuração, ou melhor, é como é que chegamos de uma maneira diferente ao mesmo sítio. Se estivermos dentro de uma atividade, de qualquer atividade, nós temos sempre aqui a nossa rodinha dentada com a possibilidade de fazer algumas alterações à nossa atividade. Por exemplo, no caso do fórum, como tem a ver com subscrições, podemos aqui mudar se a subscrição é opcional, obrigatória ou se está desativada, por exemplo. Podemos usar esta opção para subscrever este fórum. Esta opção, por exemplo, também aparece aos alunos aqui. Mostrar e editar os subscritores deste fórum. Portanto, são tudo opções específicas do fórum. De qualquer forma, a primeira de todas, editar as configurações. Edita as configurações da atividade que estamos neste momento a ver. Portanto, como eu disse, em todas as atividades temos esta hipótese disponível. Aquelas restantes dependem do tipo de atividade. Por exemplo, algumas atividades nem sequer têm opções específicas, mas pelo menos esta do atualizar as configurações, todas têm. Portanto, em relação às várias atividades do Moodle, isto é basicamente uma demonstração global de quase tudo o que podemos fazer com o Moodle em termos de utilização simples das atividades. Depois existem algumas funções mais específicas de algumas atividades em particular que poderão ser exploradas noutros futuros vídeos. Algumas delas vamos começar já a ver no próximo vídeo, que é sobre a avaliação das atividades do Moodle, em que iremos ver, por exemplo, mais algumas coisas sobre a atividade de trabalho. Então, vemo-nos no próximo vídeo.